Alô, e seja bem-vindo a mais uma entrevista para você se inspirar e levar a sua vida para um próximo nível. Dessa vez, professor Renato Alves. E um dos grandes aprendizados que eu tive com o professor Renato Alves é que existem dois caminhos na sua vida. Ou você vence ou você aprende. O fracasso, ele faz parte da trajetória do aprendizado, ele faz parte da trajetória do crescimento, e eu espero que com essa entrevista você se inspire a aprender com os seus erros, se você já errou ou se você está errando, e encontrar o seu caminho da vitória. Com vocês, professor Renato Alves, a melhor memória do Brasil. Olá, tudo bem? Obrigado por sua audiência. Eu sou Renato Alves, sou o primeiro recordista brasileiro de memória, autor e empresário. Nesse vídeo eu vou falar sobre a minha trajetória de um ex-esquecido que um dia conquistou o título de melhor memória do Brasil. Como que eu consegui isto, o que isso tem impactado na vida das pessoas e talvez possa contribuir um pouquinho também com a sua vida, ok? Seja bem-vindo. Bom, as pessoas perguntam se eu nasci com uma boa memória. E na verdade não existe uma boa memória em que a pessoa venha com isso de uma forma genética, não é uma herança genética, não é uma memória, a memória não pode ser anabolizada. Na verdade, o que eu tenho como histórico é a vida de uma pessoa que tinha dificuldade de memorização. Como estudante eu assistia aulas, lia meus livros, não lembrava de muita coisa no final e isso acabava impactando negativamente nas provas, nos boletins, e eu achava realmente que tinha algum tipo de déficit de memória. Eu vim conhecer um pouco sobre a memorização quando eu tive um grande prejuízo financeiro causado pela dificuldade da memória, por um esquecimento, um pequeno esquecimento, um grande prejuízo. Isso aconteceu numa empresa que eu trabalhava numa empresa de listas telefônicas, onde um esquecimento de um backup gerou um retrabalho de um mês inteiro, levando junto comigo equipes, pessoas. Isso causou um grande prejuízo. A partir desse momento, eu comecei a despertar para essa importância do conhecimento a respeito da memória que nós possuímos. Li livros, fiz estudos, me graduei em computação, fui para as ciências cognitivas e filosofia da mente pela Unesp de Marília, me tornei pesquisador cognitivo e desenvolvi um método que foi homologado oficialmente, ou seja, as estratégias de memorização que eu utilizo foram realmente comprovadas e que de fato funcionam, e com elas eu consegui obter em 2006 o título de melhor memória do Brasil. Então eu vou contar um pouquinho dessa experiência de um ex-esquecido que conseguiu o título de melhor memória do Brasil. Junto com isso surgiram os livros. Hoje são 7 livros publicados. Esses livros, 4 deles foram para listas dos mais vendidos, e nós conseguimos criar um sistema que é referência no país inteiro. Então seja bem-vindo e espero que você aproveite este material. Eu tenho um histórico em que sou filho de pais separados. Minha mãe, ela acabou assumindo sozinha os 3 filhos, com essa responsabilidade de assumir, de não aceitar um casamento que não estava indo bem, assumir a criação de 3 filhos. Morei uma parte da minha vida em Campinas, sou campineiro, morei também no Rio de Janeiro, então tive uma infância um pouco nômade, né? E também passei uma parte da minha vida num educandário de freiras, e ali a gente conseguiu aprender um pouco da vida. Minha mãe criou os filhos para que eles fossem, de certo modo, independentes, né? Criou aquela árvore que foi criada, que cresceu no meio do vendaval. E com isso a gente teve uma experiência acadêmica bem diversificada. No colegial estudava em boas escolas públicas, mas não tinha essa dificuldade, não tinha essa facilidade em aprender e em memorizar. Hoje, fazendo um paralelo com o que eu tinha, a gente percebe que eu de fato não tinha um sistema de estudos, não tinha um método de estudos, e isso influenciava no processo de atenção e de memorização. Porque quando um aluno ele não sabe estudar
e os pais insistem, mas ele não sabe, o professor insiste, o professor exige, o professor cobra, mas essa pessoa não sabe como fazer, ou seja, não tem esse know-how, ele acaba muitas vezes tendo um problema de autoestima. Ele acaba se sentindo incapaz, incompetente, e é basicamente o sentimento que eu tinha como estudante, que eu não tinha condições, que eu era burro, que eu não conseguia aprender. E na verdade hoje, com 20 anos de pesquisa, 18 anos viajando no país, eu percebo que o que faltava para mim era um sistema eficiente para aprender, era como fazer. Porque você pega a matemática, você estuda de uma forma, das ciências exatas, você estuda diferente, a ciência biológica, você estuda... Então existe um sistema para cada tipo de estudo e isso a gente não aprende. Na escola, o professor ele faz o quê? Ele passa a matéria e a data da prova e ele diz para o aluno, vai estudar porque você tem uma prova. Esse aluno vai para casa, a mãe olha e diz assim, olha, você tem que estudar. Porém o aluno ele pega o livro e muitas vezes fica olhando ali para aquele livro com a cabeça nas nuvens, um olhar vazio, é aquela obrigação de se sair bem, mas no fundo ele não sabe como fazer. Então esse rompimento com esse padrão equivocado eu aprendi quando eu, como eu disse anteriormente, eu comecei a perceber a minha memória e o que me ajuda muito nisto é que eu sou uma pessoa introvertida. É diferente do tímido, eu não sou tímido, mas eu sou introvertido. Introvertido e também não é individualista, eu sou introvertido, é a pessoa que fica bem com os seus próprios pensamentos. E as pessoas introvertidas têm uma facilidade maior de se perceber. Tá? E eu comecei, quando eu parti para os estudos da memória, das técnicas de memorização, eu comecei a perceber quais eram as minhas funções, como que eu estudava, como que eu aprendia. E passei a desenvolver sistemas de memorização funcionais que culminaram em um método que é chamado método Renato Alves e que hoje eu tenho espalhado ele por 57 países. A gente tem fixo, são 10 países de língua portuguesa, mas se você abre no mapa mundial, nós temos alunos hoje em 57 países estudando e trabalhando com o método Renato Alves. Ele é um treinamento que é referência no país inteiro e tem ajudado milhares de estudantes a terem um melhor desempenho em provas, em vestibulares, em concursos públicos, em exames de qualificação profissional e é uma satisfação enorme porque quando a pessoa aprende a aprender, ela realmente se sente capaz e ela começa a ter o gosto pela leitura, pelo estudo e com certeza isso revoluciona a vida dela. Na minha infância eu tive uma oportunidade de estudar no Rio de Janeiro, numa escola chamada Francisco Campos e eu acho que era o único paulista num oceano de garotos cariocas, né? E sempre existiu essa rixa do carioca, do paulista, né? Um tirando sarro do outro, essa diferença de personalidade desses dois estados. E eu tinha muito assédio nos intervalos, o que seria hoje chamado de bullying, né? Então as garotas cercavam e ficavam cantando músicas, né, sobre os paulistas, né? Paulista sem paulista, paulista sem lista é pau, tirando pau do paulista, paulista fica sem pau. Esse tipo de musiquinha eu escutava praticamente todos os dias. E isso me deixava um pouco podado, né, para aprender na sala de aula. Isso acabava, com certeza, afetando os meus estudos. Hoje eu percebo que era até um bullying inocente, né? As crianças ficavam brincando comigo. Hoje a gente vê isso com um peso maior e sem, talvez, essa ingenuidade. Às vezes as pessoas fazem isso tentando afetar o emocional do jovem, do adolescente. E eu percebo hoje que muito do que os pais sentem que o filho não consegue aprender, que o filho não vai bem na escola, muitas vezes é um aluno, uma aluna que está sofrendo em silêncio, uma aluna que está sofrendo algum tipo de bullying. E da mesma forma que eu nunca contei isso para minha mãe, nunca contei essa história para ninguém, nem para os meus irmãos, né? Eu simplesmente recebia aquilo e ficava com os meus constrangimentos. Eu imagino que tem muitos jovens que também
acabam não, sofrendo um bullying, e isso tem um impacto negativo e tremendo nos estudos, no desenvolvimento dele, e acaba se perdendo uma grande oportunidade. Então, a grande pergunta é, será que o meu filho não vai bem na escola ou será que ele está sofrendo algum tipo de assédio que não está? Então, tentar conversar para descobrir isso. Eu, evidentemente, superei isto sozinho, mas se eu tivesse dialogado mais, se eu tivesse conversado mais, com certeza eu teria dado uma alavancada maior e bem mais cedo na minha vida acadêmica. Então, se você sente isso, se você sofre com isso, acho que conversar ajuda bastante a você a se libertar desse peso, como me ajudou também nos meus estudos. Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar aos 12 anos de idade. Eu sou a favor do trabalho, porque o trabalho ele enobrece o trabalho. Com o trabalho você consegue mostrar para o jovem valores morais, valores como o ganho, de onde vem o dinheiro. Eu tenho o meu filho, Miguel, hoje ele tem 6 anos de idade e há um tempo atrás ele me disse, pai, vamos comprar um brinquedo? Eu disse, olha, hoje a gente não tem dinheiro. Ah, mas vamos lá no banco naquela máquina que sai dinheiro. Então eu peguei um papel, uma caneta e acho que a gente tem que ser didático quando vai instruir uma criança. Eu comecei a desenhar para ele como que funciona tudo, de onde vem o dinheiro, né? Que o dinheiro ele está no banco, mas ele não está ali por acaso, né? Então, desde a importância, por que existe o banco, por que a gente não guarda dinheiro em casa, para mostrar como é que funciona isso. E o trabalho é uma grande oportunidade de você ver esses exemplos, estar com as pessoas certas, você consegue crescer profissionalmente. E eu tive essa sorte de trabalhar, desde trabalhar em Legião Mirim, como fiscal de Zona Azul, né, garoto ficava com a prancheta, até fazer trabalhos como lavar banheiros de oficinas mecânicas, trabalhei em autopeças, trabalhei como entregador de açougue. E o jovem, às vezes o pai tem dó, né? Minha mãe não teve dó porque ela precisava também da nossa ajuda, né? E o trabalho cedo ele ajudou a mostrar, ajudou a consolidar valores morais. Isso é muito importante. E trabalhei então nesses trabalhos mais simples. Eu comecei a minha graduação, comecei a concluir minha graduação em computação. Fui para a área da computação. Fui por uma empolgação com a computação, com a chegada dos computadores, né, os 88, os 286 da Microsoft, com o Windows, com o DOS. E nessa empolgação toda eu acabei estudando computação. E depois que eu vim descobrir a minha vocação, que a minha vocação maior é para a filosofia. Mas a gente não pode se arrepender desses passos, né? Principalmente se você é jovem, você não pode se arrepender, porque sendo jovem você tem o direito de errar, tá? E testar aquilo que você acredita. Então, na época eu acreditei que a computação era a minha praia, a computação me ajudou. Eu sou analista de sistemas, sou programador de computadores. Eu pude da computação ir para ciências cognitivas, e as ciências cognitivas envolvem computação, na tentativa de entender a mente humana, computação, lógica, psicologia, linguística, inteligência artificial, redes neurais artificiais. Então veja, aquilo que eu achava que não era a minha vocação, tá, acabou se tornando o suporte para eu poder estudar as ciências cognitivas e a filosofia da mente. E ali eu descobri que eu tinha uma veia filosófica que também acaba embasando hoje os meus livros. Então, se você tem a intuição de algo que você deseja, faça. Se você não tem essa intuição e você quer uma opinião melhor, faça um teste vocacional e você consegue descobrir. Mas se você começar algo e você também não conseguir, não se identificar também, se você for jovem, não tenha receio de, quando eu digo jovem, até os 40 anos, não tenha receio de abandonar e ir atrás daquilo que realmente onde você pode encontrar a sua realização pessoal e profissional. Bom, durante a minha faculdade eu tive que fazer essa escolha de trabalhar para pagar a faculdade e estudar.
Então, não foi muito fácil. Aliás, essa é a rotina de milhões de brasileiros que têm que estudar, trabalhar de dia para conseguir pagar uma faculdade à noite. E no meu caso ainda tinha que viajar. Então a gente trabalhava assim com o cronômetro do horário que saía do trabalho, ao horário que tinha que pegar um ônibus para viajar, para ir para a faculdade. A gente acabava muitas vezes num limite mesmo. Chegava em casa às 11 horas, meia-noite, para acordar no dia seguinte e trabalhar. E a gente tem que ter essa percepção que o sucesso na vida de uma pessoa, ele é uma jornada solitária. O sucesso ele não é ele depende de outras pessoas. Muitas vezes as pessoas vão ter que te ajudar, as pessoas vão abrir portas, mas a grande massa do trabalho terá que ser feita por você, se você deseja o sucesso. E se o seu sucesso ele vem ele é uma jornada solitária. E se o seu sucesso ele vem através dos estudos, porque você está tentando vencer na vida pelos estudos, entenda também que o estudo é uma jornada solitária. E eu tive que entender isto e tive que abrir mão também de fins de semana, tive que abrir mão de relacionamentos para poder, o pouco tempo que eu tinha no final de semana, poder me dedicar um pouquinho mais aos estudos. E esse sacrifício, todo sacrifício em prol do seu crescimento pessoal, do seu crescimento profissional, do bem comum também, de você poder ajudar as pessoas, ajudar a sua família, ele será recompensado. Todo o sacrifício será recompensado de uma forma ou de outra. Bom, num dos episódios mais marcantes que fez eu começar a perceber a minha memória, o meu desenvolvimento cognitivo, o que eu poderia melhorar, foi numa oportunidade que eu trabalhei numa empresa de listas telefônicas, uma editora de listas telefônicas. Eu era o gerente de TI e ali eu tinha diversas atribuições, dentre elas cuidar do backup, né, dos arquivos que eram produzidos pelo departamento de arte, do layout das listas e que a gente juntava tudo aquilo para o fechamento da edição. E numa sexta-feira, acho que aquela euforia da sexta-feira que a gente tem, nessa euforia eu me esqueci de fazer a gravação desse backup geral desse trabalho e já estávamos na semana de fechamento da lista telefônica. E é interessante porque às vezes você tem uma sensação, né? Eu saí do trabalho com uma sensação de estar esquecendo alguma coisa, mas a euforia, aquela ansiedade do final de semana, a gente não trabalhava no sábado, praticamente bloqueou a minha percepção e então a gente sai com a sensação. E quando uma voz de ansiedade, quando uma voz de preocupação, quando uma voz de medo, ela grita mais alto na sua consciência, você deixa de ouvir a sua memória conversando com você ou tentando lhe passar uma mensagem. E foi isso que aconteceu, a sensação de estar esquecendo algo. Tá? Mas aí eu fui para o final de semana e na segunda-feira pela manhã eu percebi que nós tínhamos sofrido um ataque por algum vírus e esse vírus tinha destruído o HD onde ficava arquivado todo o trabalho da lista inteira, de edição da lista inteira. E isso fez com que a gente perdesse toda a edição da lista. Para conseguir corrigir isto, eu e junto comigo toda uma equipe tivemos que fazer o que foi feito em quase 6 meses, nós tivemos que fazer em 7 dias, virando madrugadas para tentar refazer todo o trabalho. Perdemos o prazo da edição da lista, a empresa teve um prejuízo grande por conta disto. Isso me frustrou muito, porque foi um pequeno esquecimento que causou um grande prejuízo. Isso acabou me fazendo, no começo, ficar frustrado em relação à minha memória, aos esquecimentos. Um colega, eu pedi demissão dessa empresa, reconheci que eu tinha errado, era um erro grave, eu pedi demissão dessa empresa. E um amigo, ele me disse na época: eu vou te dar de presente um remédio para a memória. E ele me deu um livro. Esse livro é de um americano chamado Harry Lorraine.
E ele fazia demonstrações de memória nos Estados Unidos, na década de 70, shows de memória eram bem vistos, as pessoas assistiam, e nesses shows ao vivo de memória ele fazia memorização das pessoas, memorização de cartas, memorização de números, fazia um belo show de memória, e no livro ele ensinava como ele fazia isso. Tá? E o amigo deu esse livro de presente, eu li o livro e me identifiquei com o assunto, comecei a experimentar aquelas estratégias do livro e comecei a desenvolver a minha memória. E o problema é que aquelas técnicas eram técnicas para demonstrações de memória, não eram técnicas que eu pudesse aplicar no dia a dia, no trabalho, nos estudos. Então, eu percebendo que aquilo era uma oportunidade de desenvolver a minha memória e poder também ajudar outras pessoas, eu comecei a adaptar aqueles métodos para o meu uso, para melhorar a minha memória, para fortalecer a minha memória e também para o uso acadêmico, e comecei a ajudar as outras pessoas. Com isso, eu parti daí para um estudo profundo, onde eu fui para as ciências cognitivas, voltei a estudar, voltei a aprender para que eu não fosse mais um generalista e sim um especialista no assunto. E daí vem toda a história do livro, do recorde de memória, enfim, que se tornou uma referência nacional. Então, muitas pessoas hoje que sofrem com problemas de memória, eu sempre digo o seguinte, a gente não pode confundir falta de memória com falta de estratégias para memorizar, e a gente não pode confundir falta de memória com falta de conhecimento sobre a memória. Para a maioria das pessoas, falta um pouquinho de orientação sobre como funciona a memória. Eu tenho comigo um senso crítico muito grande. Eu não gosto de ensinar algo que eu não tenha uma certeza. A memorização no Brasil, se você olhar os históricos da década de 80, meados da década de 90, quando você toca no tema memorização, vem dois ícones na mente das pessoas. Tá? Padre Quevedo. Padre Quevedo era um padre parapsicólogo, ele se colocava como um paranormal, ele fazia muitas apresentações no programa Fantástico, programa de domingo, e ele que se colocava ali memorizando as coisas, época de Uri Geller também, que entortava garfo, e aquilo realmente impressionava as pessoas. E o Padre Quevedo, ele fazia demonstrações de memorização, só que ele se colocava como um paranormal. Tá? Hoje teremos o paranormal. E isso acaba criando uma distância das pessoas, porque se o sujeito ele é paranormal, eu não sou paranormal, eu não vou conseguir nunca fazer aquilo que ele faz, porque é um dom. E depois que eu comecei a estudar a memorização, eu percebi que aquilo não era paranormalidade, e sim método, e sim técnica que qualquer pessoa poderia desenvolver. Só que para eu poder, para isso ficar bem claro para o público, para isso não ficar parecendo picaretagem, a gente tinha que trazer algum tipo de dado científico. Também nessa década de 80, meados de 90, não tinha muito material sobre memória. Então, com o advento da computação, com a chegada do computador, a gente consegue tentar simular a experiência da mente humana, a experiência da memória humana, da cognição humana na máquina, no computador. Então, consegue-se a partir daí tirar provas científicas do que funciona e do que não funciona. Então, eu pude, a partir disto, criar um método de memorização baseado em fundamentos científicos. E aí a gente consegue separar, tá, o que é um simples show de memória do que é uma memória funcional, que quer dizer, um método de memorização baseado na forma como o cérebro aprende. Tá? E aí a gente consegue sair do ambiente das ciências ocultas, né, que eu não gostaria de ser visto como um paranormal ou como um charlatão. Eu gostaria de ser visto como uma pessoa que estudou e que está trazendo a luz da ciência sobre um sistema que era apresentado como show. Então, eu tenho tudo que você pega de 97 para cá, tá? Você tem muita referência do meu material, do meu trabalho na internet. Hoje ele é referência no país
tá? Porque ele tem uma base científica muito boa. Então, eu aconselho sempre as pessoas que se você quer fazer algo, não seja um generalista, como fazem por aí. Pega um livro, lê e sai dando um curso, monta uma palestra, aí não dá certo com aquele tema, lê um livro sobre outra palestra. Não, você entre de cabeça num tema e tente ser o melhor, fazer o melhor, tá, para você desenvolver, para dominar aquele assunto. E aí você realmente vai conseguir um reconhecimento que você busca dentro da sua área. A memória, ela é o cofre mais seguro que um ser humano possui. A memória, ela é a mãe generosa, a mãe que nos serve o tempo todo. A memória, ela é o banco de dados que fornece matéria-prima para a inteligência se manifestar, para o raciocínio se manifestar, para a linguagem se manifestar. Você não dá um único passo, você não entende o que está sendo lido, você sequer entenderia o que eu estou falando se você não tivesse a sua memória. Só que a memória, ela passa praticamente despercebida porque as pessoas não pensam na memória. Tá? Mas a memória é a função mais importante da cognição humana. Sem a memória, nenhuma outra função se manifesta. Então, se você quer um raciocínio mais rápido, se você quer respostas mais rápidas para os problemas que você enfrenta todos os dias, o meu conselho é que você desenvolva a sua memória, porque sem a memória você não consegue realizar nenhum tipo de tarefa. E a memória, ela não é um local. As pessoas, aliás, historicamente, a memória sempre foi percebida como um local. Desde Platão, que dizia que a memória era uma gaiola e nossos pensamentos eram pássaros dentro da gaiola, que a memória já foi caverna, gruta, labirinto, gaveta, arquivo, armário. Hoje a memória é vista como um HD. Quando você percebe a sua memória como um local, você pensa numa memória limitada. E você tenta gerenciar a sua memória como quem gerencia a memória de um dispositivo eletrônico, de um computador, de um celular. Para que caiba mais fotos, eu terei que deletar outras. Para não ocupar a minha memória, eu vou evitar tirar fotografias, né, baixar músicas. E a memória humana, as pessoas tentam gerenciar da mesma maneira, porque pensam na memória como um local. Porém, a memória humana, ela não é um local. Nunca foi e nunca será um local. A memória, ela é uma função do nosso cérebro, é a função de captar, reter e recuperar. Então você tem esse processo, é o que a memória executa. Captar com qualidade, reter em memórias de longo prazo para que ela fique à disposição da inteligência. Então a inteligência, ela se manifesta melhor com a memória, o raciocínio, a lógica. Quando você tem uma memória fortalecida, bem abastecida, você consegue respostas rápidas. E você deve concordar comigo que pessoas que têm uma boa memória são pessoas admiradas, porque ela consegue responder mais rápido aos eventos do dia a dia, aos desafios do dia a dia. A minha história de mnemonista, então, ela começa em 2006, quando eu estabeleci o primeiro recorde brasileiro de memória. Então, a gente percebia que existiam no mundo campeonatos de memória, e no Brasil, na verdade, nunca teve um campeonato de memória. Então, eu tive mas eu precisava validar o meu método para que as pessoas pudessem confiar naquilo que eu ensinava sobre memorização, porque senão não faria sentido, seria de novo o charlatão, o paranormal. E na verdade eu tive que fazer essa validação do sistema. Então em 2006 eu, junto com o Rank Brasil, que é o nosso livro dos recordes nacional, eu fui homologado e nessa homologação eu fiz alguns testes de memória, dentre eles a memorização de uma sequência de 110 palavras e um número de 110 dígitos em 4 minutos. Esse foi o primeiro histórico de memorização no país, foi o primeiro recorde de memorização no país. E a partir disso as pessoas começaram eu tive uma visibilidade tremenda na mídia, praticamente fiz todos os programas de televisão, as pessoas queriam conhecer quem tinha ganho o título de melhor memória do Brasil, e com isso eu pude ter a alegria de ganhar uma visibilidade muito grande e poder ensinar as pessoas. Só que eu sempre me coloco
como um ex-esquecido. Porque se eu fosse uma pessoa com características, com QI elevado, com características biológicas que levassem à memorização privilegiada, não faria sentido essa conversa. Agora, sendo eu uma pessoa que sofria com esquecimentos e conseguiu chegar a recordista de memória, isso significa o quê? Que existe a possibilidade para qualquer pessoa. Então, essas pessoas que a gente vê na televisão, que a gente admira, né, que memorizam uma porção de coisas, são pessoas normais que acreditaram na própria memória, que descobriram como funciona a própria memória, ou seja, usaram a memória com inteligência e com isso ganharam uma visibilidade maior. E agora é interessante que você saiba que isso está ao seu alcance. Isso está ao alcance de qualquer pessoa que entenda a importância da memória em sua vida. E a memória ela é fundamental, como eu já disse aqui, sem a memória você praticamente não consegue desenvolver nenhum tipo de atividade. Existem dois grandes problemas de memória, e aí são problemaços mesmo de memória. O primeiro problema é a amnésia, que é uma perda de memória, normalmente memória episódica, né? A pessoa, no momento que ela, por exemplo, sofreu uma pancada, um choque emocional, ela pode ter uma perda de memória e aí o que daquele dia para trás ela não consegue se lembrar. Ela tem memórias semânticas, né? Que é memória de coisas como amarrar um cordão do sapato, qual é a capital de Buenos Aires, qual é a capital da Argentina, Buenos Aires, ou fazer operações matemáticas, ela consegue lembrar. Mas episódios ela não consegue lembrar. A amnésia, ela normalmente, com o tempo, ela se reverte. Tá? O outro problemão de memória, isso é um problemaço, é o Alzheimer, a doença de Alzheimer, e aí é uma doença neurodegenerativa. Ela ataca as células do cérebro envolvidas com o hipocampo, que é a parte do cérebro que trabalha toda a questão que envolve a memorização. O que existe sobre o Alzheimer são formas de tentar retardar e também de prevenir. Tá? Não existe, depois que ele se instalou, não tem muito o que fazer. Uma das melhores formas que a ciência tem até hoje, que tem informações até hoje, porque hoje o mundo inteiro está correndo atrás disso, está tentando descobrir uma solução para o mal de Alzheimer, é a atividade física aeróbica. Por incrível que pareça, observou-se um crescimento, um aumento, tá, de 2,4% nas células cerebrais, células que já estavam se degenerando. E o Alzheimer ele tem essa característica de a pessoa ir perdendo a memória e ela vai então regredindo psicologicamente até um momento em que ela pede para voltar para casa, mas ela está falando da casa que ela viveu quando era criança. Então ela vai perdendo memórias recentes e vai regredindo até um momento que ela não tem mais consciência de si. Quando está no estágio inicial, é possível você retardar, tá? Prevenir, e uma das formas, além de, evidentemente, a qualidade de vida, né, em todos os sentidos, dormir, alimentação, a atividade física aeróbica foi apontada como uma das formas de melhorar o Alzheimer. Tirando esses dois problemas de memória, se você sofre com esquecimento, não lembra o nome de uma pessoa, lê um texto, não lembra do que foi lido, participa de uma reunião na empresa, já não lembra de mais nada logo seguinte, isso tem mais relação com qualidade de vida, perda de qualidade de vida, muito estresse, muito corre-corre, muitas preocupações. Essas preocupações, estresse, corre-corre, não é o mundo que lhe impõe, e sim escolhas que você fez para si que acabam gerando uma pressão muito grande. Lembre-se que cada pessoa percebe o mundo de uma forma diferente. Então, aquilo que você percebe como estresse, uma outra pessoa percebe aquilo como uma oportunidade. Aquilo que uma pessoa percebe como oportunidade, alguém percebe aquilo como uma ameaça que pode causar o medo. Então, a maneira, as escolhas que nós fazemos acabam determinando o estado emocional que nós vamos sofrer, e esse estado emocional ou estado mental, ele pode bloquear a memória para o trabalho, para os estudos, para a vida como um todo. Então, se você está tendo lapsos de memória constantes, primeiro, antes de achar que o alemão está te atacando, você tem que tentar descobrir qual é a causa disso, se não está atrelado a escolhas equivocadas que você acabou fazendo e que está gerando uma pressão muito grande sobre o seu sistema cognitivo. O excesso de informações que você recebe hoje,
Se você acha que recebe muita informação, fique tranquilo, porque isso vai piorar, isso vai aumentar. Porque a gente vive hoje num mundo conectado, a gente vive hoje num mundo de dispositivos cada vez mais compactos e potentes, são os smartphones, é a televisão conectada, é o computador, é o relógio conectado. Isso faz com que você tenha, evidentemente, um acesso maior a informações. Hoje as indústrias da informação, elas se multiplicam no mundo inteiro, e formas de levar a informação para você, e você pode, de fato, ser atropelado por esse volume de informações. Então você tem que, e com isso, evidentemente, se sentir cansado mentalmente. O que nós temos que fazer? Para você selecionar a informação, tá? Você tem que ter um objetivo. E sempre parte-se disso. Qual é o meu objetivo hoje, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano? Quando você tem um objetivo estabelecido, você começa a fazer uma seleção melhor das informações. Então, esse é o objetivo. Esse jornal que eu estou recebendo pelo meu e-mail, ele contribui ou ele atrapalha? Isso aqui contribui, então isso eu vou manter. Essa notícia que eu tenho recebido aqui desse canal, isso aqui está contribuindo com o meu projeto? Não, então isso aqui eu excluo. Tá? Esse programa que eu estou assistindo, olha, não tem nada a ver, eu excluo. Porque você acaba muitas vezes sendo esmagado por informações desnecessárias. Informações muitas vezes rasas, de fontes duvidosas, isso tem acontecido muito. Então é importante que você não seja uma pessoa aberta a qualquer tipo de informações, e sim uma pessoa seletiva. Você estabelece um objetivo e você começa a trabalhar informações que tenham uma relação direta com esse objetivo. E eu vou lhe assegurar uma outra coisa, mesmo passando esse pente fino, o pouco que sobrar ainda será muito, porque hoje, para você ser bom, para manter a sua empregabilidade numa concorrência bem acirrada, tá? Você tem ainda que saber muito. Então é importante que você tenha esse cuidado de selecionar aquilo que é importante para que você não tenha um impacto negativo do excesso de informações sobre a sua mente, sobre a sua memória. Olha, um dos pensamentos que eu pauto a minha vida, meu trabalho, a minha rotina, vem de Henry Ford. Ford dizia que a maioria das pessoas desistem, poucas fracassam. Se você fizer um recorte dessa frase, isso aqui é para você não dormir à noite. Tá? A maioria das pessoas desistem, poucas fracassam. Você pega, por exemplo, uma pessoa que estuda para um concurso público. Ela estuda, faz a prova, não passa. Aí ela tem aquele abatimento, ela volta, estuda, faz um segundo concurso, reprovada. Com certeza um pouco mais abatida. E ela, vou tentar de novo, sou brasileiro, não desisto nunca, e vai lá, tenta, tem uma outra reprovação. E em algum momento essa pessoa começa a achar que tem algum problema, que tem um índio enterrado no quintal, que não está dando certas coisas para ela. E na verdade, cada vez que ela estuda, se prepara e faz uma prova, ela fica melhor. Ninguém fica pior depois de uma tarde de estudos, ninguém fica pior depois de ler um livro. Então, se nós pudéssemos ver os bastidores, se existissem bastidores que nós pudéssemos acessar, tá, a gente perceberia que essa pessoa está cada vez mais perto do objetivo. Está talvez tirando, usando uma metáfora do futebol, tirando tinta da trave. Mas ela começa muitas vezes por pressão da família, dos amigos, se comparando com as outras pessoas. Eu acho que o maior erro que nós temos é de nos comparar aos outros, né? Porque às vezes a comparação ela pode gerar a baixa autoestima. Isso acontece muito nos estudos, porque o fulano passou estudando 6 meses, eu estudo há 8 anos, não passei ainda. Isso é um grande equívoco, cada um tem seu estilo de aprendizagem. E essa pessoa muitas vezes acaba desistindo. Agora, o que ela tem que perceber é que talvez na próxima ela conseguisse passar, mas ela desiste, né, antes. Então o Ford vai dizer o seguinte: a maioria das pessoas desistem. Elas abrem negócios, elas começam regimes, começam a fazer academia, empreendem e elas acabam desistindo. A maioria das pessoas desistem, poucas fracassam. O que Ford quis dizer? Se você não desistir,
Se você souber reconhecer os seus pontos fracos, se você souber reconhecer os seus erros, se tiver a humildade, se aceitar a ideia da paciência, da persistência, porque nada cai do céu e nada se constrói rápido. A gente está equivocado com a velocidade, nós estamos iludidos com a velocidade do mundo virtual, que você grava um vídeo agora, daqui a pouco você coloca na internet, já tem tantas curtidas, mas você tem que sempre que analisar que o sucesso consolidado, ele é construído muitas vezes com anos de dedicação, e as pessoas não têm muitas vezes a paciência de fazer isso. Não é só esperar, é ter paciência, mas ir aprendendo com os próprios erros, tá? Para que ela consiga ir melhorando cada vez mais. Então isso tem pautado a minha vida quando a gente tenta empreender algo que de primeira não deu o resultado, porque eu acho que na vida não tem fracasso, o que existem são resultados. Tudo que a gente faz, a gente parte do zero, tá? Se o meu objetivo é 100, eu parti do zero. Se eu conseguir 10, não foi um fracasso, foi um resultado. Se eu conseguir 80, não consegui o 100 que eu desejava, foi um resultado. Se eu conseguir 1, foi um resultado. Então, se você começa a analisar as suas opções, as suas escolhas, os seus empreendimentos, não como fracassei, e sim tive um resultado, tá? Na próxima iniciativa eu vou melhorar esse resultado. E você vai melhorando esse resultado até que você conseguir. Isso aconteceu na minha história como escritor. No meu primeiro livro que eu escrevi, até o lançamento por uma grande editora, passaram-se 12 anos. E nesses 12 anos eu tive vários nãos, várias cartas de reprova, de recusa das editoras. Eu acreditava no que eu estava fazendo, eu tinha certeza que o que eu estava fazendo era ético, era moral, era correto, e eu acreditei nisso, investi, e 12 anos depois consegui ser publicado por uma grande editora, e aí já abrem-se as portas, e eu consegui hoje, dos 7 livros, 4 livros estão na lista dos mais vendidos. Já estamos trabalhando no 8º livro, e vai ficando mais fácil depois para você abrir essas portas. Então é importante isso, tá? Não existe fracasso, o que existe são resultados, né? E Ford vai dizer exatamente isso. A maioria das pessoas diz: então não desista. Se você acredita no que você deseja, não desista. Vá atrás, tenha paciência, que com certeza você vai colher seu fruto.